Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Cante, igreja. Oh, necessita mais de ti, necessita mais de ti, oh, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus. Aleluia. Querido Deus e Pai, como é tão maravilhoso poder estar na Tua casa, Senhor, entoar louvores, ó Pai, de adoração a Ti, ao Teu nome, pois um dia Tu morreste na cruz do Calvário, ó Pai, para salvar a todos nós, para pagar a pena do pecado, Senhor. E numa manhã como essa, ó Deus, no primeiro dia da semana, o Senhor ressuscitou dos mortos, ó Pai, trazendo a nossa libertação total. Por isso estamos aqui nesta manhã, Senhor, cada um de nós como pecadores que foram salvos pela Tua graça, Senhor. Agradecidos, meu Deus, e rogando que o Senhor possa falar conosco ainda nesta manhã. Abençoe cada coração, Senhor, que irá ouvir também esta pregação, este culto nesta manhã, Pai. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Podemos assentar, aqueles que quiserem. Sinta-se à vontade. No céu não entra pecado, fadiga, tristezas nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem agora no reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as eras. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a glosa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as eras.
mais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar. Quais astros por Deus espalhados no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Com os crentes de todas as eras, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus com nossas ofertas em instante. Amém. Vamos colocar de pé, irmãos. Vamos cantar o último louvor. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu pensei
Somente crer. Vamos inclinar nossa cabeça. Tudo é possível. Vamos orar. Amado Jesus, nosso precioso e eterno Deus, nós acordamos nessa manhã, o Senhor cuidou de nós, estamos aqui na Tua presença, entoamos esses louvores unicamente para a glória do Senhor, oferecemos a nossa vida como um sacrifício a Ti nessa hora. Pedimos, Pai, perdão das nossas falhas, das nossas transgressões, que a doçura do Teu Espírito, Pai, tome controle de nós. O Senhor não olhe para a nossa fraqueza, o Senhor não olhe para a nossa debilidade, mas estamos aqui com um coração desejoso, Pai, de comunhão com o Senhor, um coração desejoso, Pai, do bálsamo do Teu Espírito, da instrução do Senhor, do ensino da Tua Palavra, da correção, tudo que o Senhor tiver para nós. Entregamos a Ti a nossa vida, louvamos a Tua Majestade Santa, louvamos o Teu nome maravilhoso, Te louvamos pelas grandes maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pedimos, Pai, que essa reunião seja para a honra e glória do Teu nome. Venha, Pai, aos nossos corações nessa manhã. Teu Espírito Santo é o único capaz de revelar,
de infiltrar essa palavra no profundo de nossas almas, tirar a nossa fé mental e colocar uma fé genuína e verdadeira em nossas almas. Pai, eu oro por cada um aqui nessa noite, pelas necessidades, Pai. Muitos, Pai, estão doentes, como temos, Pai, nossos irmãos recuperando do Covid, tantas orações que temos feito durante essa semana, e nós mais uma vez clamamos pela Tua ajuda. O profeta disse que era para nós clamarmos ao Senhor, para nós pedirmos como uma criança chorona. Então, Pai, nós viemos na Tua presença, tem misericórdia de nós, liberta o doente, restaura o doente, Senhor. Seja a doença no corpo, nos órgãos, seja no espírito, seja na mente, nas emoções, restaura e liberta, Senhor. Restaura, Pai, a saúde plena, Senhor. Nós clamamos a Ti nessa manhã, nós pedimos pela ajuda do Senhor e pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo traga aquilo que precisamos, Senhor. Só o Senhor pode fazer isso, homem não pode fazer isso, igreja não pode fazer isso, mas Tu tudo podes, o Senhor tudo podes e nenhum dos Teus pensamentos pode ser impedido. Então nós descansamos e confiamos no Senhor. Pedimos a Tua bênção, a Tua ajuda em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom dia, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Vamos ler a Escritura, Atos capítulo 2, está aí na tela, e depois Filipenses, para nós termos aqui nessa manhã uma meditação da palavra. Atos capítulo 2, verso 25. Porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, entre nós está até hoje a sua sepultura, sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento, que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a esse Jesus, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós agora vedes e ouvis. Amém. Vamos ler agora Filipenses. Filipenses capítulo 1, verso 20. Filipenses capítulo 1, verso 20. Paulo diz assim, a Bíblia diz assim: segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Amém. Pode assentar. Deus abençoe a leitura da palavra. Um bom dia a todos, na graça, na paz do Senhor Jesus. Estamos aqui, creio que há muito tempo não tem um culto de escola dominical, né? Sempre os nossos cultos são à tarde, mas hoje, devido às restrições do decreto, estamos fazendo pela manhã. Nós tínhamos ali em Assis, 2016, 2017, tínhamos escola dominical ali,
e eu sempre gostava bastante, que a gente está com a mente bem descansada. É um domingo, um dia especial para servir a Deus. Então, espero que estejamos bem à vontade na presença de Deus, bem dispostos a ter essa comunhão com o Senhor Jesus nessa manhã. Os irmãos me pediram que eu viesse aqui pregar, como eu falei, eu viria se os irmãos solicitassem. O pastor Paulino está em casa ali com a irmã Elisa, o irmão André Salvador, recuperando do Covid, estamos orando por eles. Então, nessa manhã eu vim aqui para que possamos também ser uma ajuda para os irmãos. Eu gostaria de falar um pouco sobre não serei confundido. É um pequeno tema, falei algo ali em Assis ontem, rapidamente, quero falar um pouquinho mais aqui, nessa manhã, se Deus nos permitir. Eu creio que a grande coisa, né, o grande poder que centraliza nossas vidas, que é o centro de nossas vidas, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos trouxe até aqui. É a palavra de Deus que fez nós vencermos até aqui. Ela é a confiança que nós temos. Ela é o motivo de não ficarmos confundidos, venha o que vier nas nossas vidas. E o profeta diz na mensagem, Senhores, queríamos ver a Jesus. O profeta diz assim, é sobre isso que a minha fé está edificada, nada menos do que a palavra eterna do Deus eterno. Então, a maior coisa, a maior segurança que um cristão pode ter em sua vida, e a única segurança é essa. Edificar a nossa fé na palavra eterna do Deus eterno. Porque muitas pessoas têm muita fé, eles baseiam a sua fé, eles depositam a sua fé numa religião qualquer aí do mundo, seja cristão ou não cristã, seja o budismo, seja o hinduísmo, seja o que for. Mas para nós cristãos, o único lugar que nós podemos depositar a nossa fé, o único banco confiável que nós podemos depositar a nossa fé, é na palavra eterna do Deus eterno. Esse banco não vai falir, esse banco não vai entrar em crise. Quando nós precisarmos algo, se nós depositamos a nossa fé ali, nós precisarmos fazer um saque ali, nós precisarmos obter alguma bênção, algum benefício, alguma resposta, nós vamos obter. Porque é a palavra eterna do Deus eterno. E Deus não é melhor do que a sua palavra. Eu não sou melhor do que a minha palavra, e você não é melhor do que a sua palavra. Olha a importância, né, que nós temos de ter caráter, de defender a nossa própria palavra, assim como Deus cumpre a sua. Se eu não posso aceitar a sua palavra, então não há necessidade de eu dizer que tenho confiança em você, porque eu não poderia. E se você não pode aceitar a minha palavra, não há necessidade de você me dizer que tem confiança, porque você não pode. Então, se não podemos aceitar a palavra de Deus, não podemos ter confiança. Mas se nós podemos dar amém, aceitar toda a palavra de Deus, então nós podemos descansar. Então nós podemos estar seguros, se nós podemos, a palavra de Deus é eterna, Deus é eterno, cai num coração com fé que dá amém à palavra, produz, né? Produzirá, não ficará confundido. Mas quando Deus disse isso e você crê de todo o coração, isso é aplicado a você. Tem que acontecer. Amém? Tem que acontecer. E que fique gravado agora mesmo eu dizendo isso, que creio que a correta atitude mental para com qualquer promessa divina de Deus fará que ela se cumpra. Amém? A atitude mental nossa certa, sem pessimismo, sem desconfiança na palavra de Deus. Atitude mental nossa correta, que Deus é capaz de cumprir a sua palavra, que Deus é capaz de sustentar as nossas vidas, que Deus é capaz de nos manter acima de qualquer problema, de qualquer dificuldade. Essa confiança, essa atitude correta na promessa divina de Deus fará que ela se cumpra em nossas vidas. Amém?
como diz lá em Hebreus 10:35, né, Paulo dizendo: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Amém? Graças a Deus, né? Então a nossa confiança é essa. A confiança da vida de um cristão é essa, o absoluto da vida de um cristão é a palavra de Deus. Nessa mensagem, um absoluto, o profeta começa logo no início falando de Paulo, né? Falando de Paulo, nós lemos em Filipenses ali, Paulo afirmando: eu não ficarei confundido. E o profeta mostra para nós, nessa mensagem, que um absoluto, ele é em si ilimitado em poder, e principalmente algo definitivo, como um amém, né, como uma conclusão, é o absoluto, é o fim de toda contenda, de toda discussão. E o profeta diz aqui, agora Paulo aqui, como nós vimos, tinha um absoluto em que fundamentou toda a sua vida depois da sua conversão, qual seja uma vida centrada em Cristo. Uma vida centrada em Cristo. Qual que era o absoluto de Paulo? Ele era ali um grande estudioso da lei. O grande absoluto da vida dele era a tradição judaica, era a lei, era o que ele recebeu através do Velho Testamento, da lei, o que ele recebeu dos seus professores, rabinos ali. Isso era o absoluto na vida dele. Mas, depois que ele teve um encontro, com a coluna de fogo, com o anjo do Senhor, depois que ele teve um encontro com aquela luz, a vida dele centralizou completamente em Cristo. A vida dele mudou. Uma vida centrada em Cristo. E que lugar para se ter um absoluto, uma vida centrada em Cristo, era uma vida diferente do que ele tinha vivido antes. A vida que ele estava vivendo antes era uma vida religiosa, era uma vida de perseguir o povo que cria em Jesus. Ele estava raivoso, ele estava odioso, perseguindo ali. Ele estava daquela maneira. Mas a partir daquele grande encontro com a palavra, agora, né, na forma de luz, Senhor, quem és tu? Saulo, Saulo, por que me persegues? Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus. Amém. Quando ele pôde ver, quando as escamas caíram dos seus olhos, então esse absoluto se estabeleceu na vida de Paulo. Aquilo se estabeleceu ali, e ele disse, o profeta diz assim, uma vida centrada em Cristo, era uma vida diferente do que ele tinha vivido antes. Pois ele disse, a vida que agora vivo, mudou, era uma vida diferente do que ele tinha vivido antes. Quando ele encontrou a coluna de fogo, Paulo teve sua experiência que o levou a essa decisão, pois Paulo era um grande e poderoso homem entre os judeus e um grande teólogo. Contudo, ele não estava muito seguro da sua posição. Era um absoluto parcial, ele não tinha segurança. Mas um dia, a caminho de Damasco, uma luz, a coluna de fogo, desceu do céu. E Paulo, sendo um judeu, sabia que essa luz, a coluna de fogo, tinha sido aquilo que tinha tirado o povo de Deus do Egito. Ele sabia que era real. Ele sabia que era Deus. Amém. Eles haviam seguido essa coluna de fogo. Por isso ele perguntou rapidamente, Senhor, quem és tu? Ele o conhecia como Senhor, mas quem és tu? E a voz lhe respondeu, eu sou Jesus, e duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Daquele momento em diante, Paulo entendeu que Jeová do Antigo Testamento era o Jesus do Novo, e ele teve algo em que se apoiar. Amém? A partir daquele momento, ele teve algo no qual ele segurou.
E tudo mais não importava mais, a vida dele estava centralizada em Cristo. Ele sabia, ele encontrou o caminho absoluto agora. A vida centrada em Deus leva a pessoa a fazer coisas que normalmente não faria. Torna-se muito estranha, peculiar. Por que a vida cristã é tão estranha e peculiar? É porque eles estão olhando para a palavra de Deus, que é quase estranha para o mundo hoje. Amém? Assim somos nós, centrados na palavra, centrados em Cristo, produz em nós uma vida estranha, uma vida esquisita para o mundo. Estou falando sobre um absoluto, conectados com Cristo. Faz de você uma pessoa estranha, completamente diferente do que você pensava alguns anos atrás, né? Completamente diferente. Porque você encontrou algo, você ancorou a fé em alguém que criou os céus e a terra. Amém? Você está ancorado, você está seguro. Você está seguro. Você encontrou algo sólido. Você encontrou algo que te estabeleceu completamente. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Você ancorou a fé em alguém, não numa ideia, em alguém. Alguém que criou os céus e a terra. Este que a sua própria palavra é criativa. Amém. Que quando ele diz, acontece. Pode levar milênios, mas se ele disse, acontecerá. Acontecerá. Um Deus que chamou o mundo à existência, não há nada difícil demais para ele. Assim, isso torna você criativo. Já pensou o que é isso? Torna em você um poder capaz de criar. Isso é grande demais. Isso é tremendo demais. Assim, isso torna você criativo, porque você toma as palavras dele. E uma palavra é um pensamento expressado. E se esse grupo sentado aqui, nessa noite, digo nessa manhã, pudesse tão somente lembrar que Deus ainda é Deus. Nós temos que, como humanos, constantemente lembrar que Deus ainda é Deus. Ele não perdeu o poder, Ele não diminuiu em poder, Ele não diminuiu em condição de nos atender, de nos socorrer no momento de angústia. Então, somente lembrar que Deus ainda é Deus, que Ele é tão capaz de responder nesse caso, quanto em uma cura divina ou qualquer outra coisa, Ele ainda é Deus. Se pudermos fundamentar nossas esperanças, não apenas nossas esperanças, mas um pensamento positivo. Então, tem o pensamento positivo aí do mundo que dura muito pouco tempo, as palestras motivacionais, é bom, faz algum bem, mas tem um pensamento positivo maior do que esse. Não apenas ter esperança, mas um pensamento positivo sobre o que Ele diz, sobre o que Deus diz. Um pensamento positivo sobre a Bíblia, sobre a mensagem, sobre a palavra de Deus. Que Ele disse, Ele cumpre. Ele cumpre o que Ele prometeu. E sabemos que o que Ele diz é a verdade. Amém? E as pessoas agem de maneira estranha, elas parecem simplesmente esquecer o lado negativo, porque encontram um absoluto. Amém? Cristãos, que mesmo no meio da tormenta, da tempestade, do barco balançando, mas eles têm uma atitude mental positiva em relação à palavra de Deus. Porque encontraram esse absoluto. Estão sobre a rocha, estão sobre a revelação, estão firmados. O profeta disse, numa das mensagens, ele disse, nós temos uma corrente nos ligando à eternidade. Você já leu isso?
Nós temos uma corrente aqui nos ligando à eternidade e nós estamos passando por cima do inferno. Mas temos uma corrente nos ligando à eternidade. Temos um absoluto. Amém. Graças a Deus. Sabemos que o que ele diz é a verdade. Então essas pessoas encontraram, esqueceram o lado negativo, encontraram esse absoluto, que é a palavra de Deus. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas minha palavra nunca passará. Portanto, se temos a palavra da promessa, não há falha nela, ela não pode falhar. Amém. Glória a Deus. Devemos parar agora de olhar o lado negativo e começar a ver o lado positivo. E antes que você possa ter fé, você tem que ter algo para colocar a fé sobre a palavra, sobre a mensagem da hora. E em que mais se pode depositar a fé do que na palavra do Deus vivo que criou com os poderes do Todo-Poderoso? Em que mais podemos colocar nossas esperanças? Portanto, isso faz você ser diferente, agir diferente. Você está olhando para um Deus que cumpre a sua promessa. Isso ancora, isso dá força. Estava pensando ali no escritório. Lembra daqueles soldados romanos lá no tempo do Império Romano? Aqueles legionários ali, aqueles guerreiros ali? Eles eram forjados no fogo, a ferro e fogo. Eles iam para uma guerra com espadas, com escudos apenas. E eles não desistiam, eles lutavam por uma ideia, por Roma, por um império, por coisas humanas. E eles eram forjados ali para resistir, para estar seguro, para defender aquilo, coisas humanas. E eles se condicionavam tanto com disciplina e coragem, e tudo, e lealdade a Roma, eles iam e morriam, entregavam suas vidas por aquilo. Mas o que é o Império Romano? O que foi o grande Império Romano da Antiguidade? Foi destruído, terminou. Terminou. Agora nós não estamos defendendo um império humano. Nós estamos defendendo um reino que não será abalado. É um reino que não será abalado. Ele permanecerá para toda a eternidade. Será que isso não ancora as nossas vidas? Será que isso não traz para nós uma confiança, como um absoluto para ancorar as nossas vidas? E quando surgem dificuldades como as que temos agora, ele é uma âncora. Ele é uma âncora. Ela é algo que te sustém, algo a que você está ligado. Amém? É uma promessa a qual nós estamos ligados. Que promessa? A palavra de Deus. É a âncora. Por que levar um excessivo peso dessa grande e poderosa âncora? Um navio ali no mar, ele tem que levar uma âncora enorme. Os grandes navios, as âncoras são enormes. Tem que ter um cabo de aço para soltar aquele peso lá. E solta aquilo, até ancorar lá embaixo. Até ancorar lá embaixo, ou pelo peso ali, ela encontrar um lugar, repousar lá, ou encontrar uma rocha ali, e agarrar ali, para segurar mais ainda aquele navio. É um grande peso. Mas ela está lá embaixo e o navio está ligado a ela por um cabo de aço ali, super resistente. Então vem o vento contra aquele navio. Ele pode rodar, ele pode balançar, mas tem um ponto lá embaixo que está segurando ele. Ele não vai ficar perdido no mar. Se ele está ancorado, ele não vai ficar perdido. Ele vai balançar, ele vai rodar talvez ali pelas ondas, pelo vento, mas tem um ponto que segura. Esse somos nós, somos cristãos. Pode vir o vento, nós podemos ficar confusos um pouco, dar uma rodada aí, mas há algo que nos segura. Nós estamos ligados por essa corrente à eternidade.
por essa corrente, a rocha das eras, Cristo, a revelação da palavra. Não vamos ficar confundidos. Não vamos ficar navegando sem rumo na vida, no mar, não. Não. Glória a Deus. Ela entra em águas profundas, solta essa enorme âncora. De tão fixa se arrasta pelo fundo do mar, até prender no topo de alguma montanha invisível. Então que as tempestades rujam se quiserem, ela tem um absoluto. Tem um absoluto por quanto está amarrada. E é dessa maneira que é um homem, quando está ligado a Cristo e sua palavra e crê nela. Amém. Glória a Deus. Há um absoluto ali que o sustém. Ele fala da estrela do norte, né? Ele fala de tudo isso. Você pode encontrar o seu caminho de volta por meio de sua orientação, que é a sua palavra. É a saída de todos os problemas. Amém. Glória a Deus. Não fique com medo, não estou querendo colocar nada na cabeça de vocês. Tenha liberdade em Cristo nessa manhã. Você encontra o caminho de orientação, que é a sua palavra. É a saída de todos os problemas, é o caminho para a paz. É o caminho para o sucesso. É o caminho para a própria vida. É seguir essa estrela, o Senhor Jesus. E se você está ligado a essa estrela, o Espírito Santo é a bússola que aponta unicamente para a estrela, o Santo. Amém. Glória a Deus. Estava pensando ontem ali no escritório, ali em Assis, nessa vida nossa, nessa caminhada nossa, o grande eixo narrativo das nossas vidas é a palavra de Deus. É Ele mesmo que planejou a nossa vida, né? É Ele mesmo que planejou. Foi Ele que fez tudo por nós. Mas às vezes, no calor do combate, na correria do dia a dia, nós esquecemos. Nós esquecemos disso, vivemos por nós mesmos. Às vezes parece que estamos meio perdidos, ficamos ansiosos, ficamos desencorajados. Ficamos dessa maneira, parece que nem sabemos direito quem somos. Mas para um cristão, ele tem um plano, ele tem um eixo narrativo na sua vida que é a palavra de Deus, que é a eleição, que é a predestinação, que é a escolha de Deus, Ele nos escolheu. Então, a nossa vida é diferente, nós não vivemos como o mundo, não. Ele é esse caminho para a paz, para o sucesso, essa bússola. E quando estamos em problemas e confiantes em Cristo, há uma coisa que segura: o Espírito Santo nos apontará para a palavra. Amém. Ele nos guiará à estrela do norte e nos concederá tudo o que necessitamos. Amém. Então nós descansamos, nós esperamos, nós confiamos. Ele é o nosso absoluto. E enquanto o mundo permanecer em sua posição e girar, a estrela do norte permanecerá em seu lugar. Ela não muda, ela não sai do seu lugar. Então, os que estão meio perdidos ou navegando, podem se orientar por ela. O profeta disse: enquanto o mundo permanecer no seu lugar, girar, a estrela do norte vai estar lá. Olha a terra que nós pisamos. Está quantos séculos, milênios essa terra aí não saiu do seu lugar. Os índios andaram por ela centenas de anos atrás. Os agricultores aí plantaram, colheram um monte de soja, tão felizes que o preço do soja está bom. Tudo permanece. Claro, está fora de posição, nós sabemos pela queda, mas permanece. Permanece aí. O sol levantou nessa manhã, vai se pôr de tardezinha. Permanece aí. Nós que saímos do nosso lugar muito fácil. Nós. E enquanto houver uma eternidade,
Cristo sempre será o Salvador e a saída de todo problema. Amém. Glória a Deus. A saída de todo problema, toda diferença, toda prova, tudo. E, portanto, nós, quando estamos ligados a Ele, não ficamos alvoroçados e todos agitados como o mundo fica. Não. O mundo está sem rumo. O homem não sabe mais se é homem, se é mulher. Não é a coisa que está acontecendo, o sodomismo, a sujeira que está no mundo, o mundo está sem rumo. Não sabe se viaja, carimba 20 países no passaporte, ou se tem filhos, escolhe viajar e ser pai do cachorro, de gato. Estão confusos, não tem rumo. Perderam o norte, perderam essa estrela. Mas nós não. Nós temos uma confiança, nós estamos sobre uma rocha. A rocha da palavra, a rocha da família, da fidelidade a Deus, da fidelidade à esposa, ao marido, aos filhos. Eu tenho meu passaporte, não tenho nenhum país, que o Paraguai e a Argentina não precisa carimbar, né? Não tenho nenhum país, mas sou feliz. Porque Deus me deu uma família maravilhosa, uma esposa maravilhosa, filhos maravilhosos, irmãos maravilhosos. E acima de tudo isso eu tenho Cristo. Não ficamos alvoroçados, todos agitados, como o mundo fica. O que faremos quanto a isso? O que faremos quanto àquilo? Parece que nem estamos ancorados, mas um homem que ancorou sua alma em Cristo, sua confiança ali, sabendo que quando pede ao Pai qualquer coisa em seu nome, Jesus disse, eu o farei. Amém. Isso resolve, encerra a questão. Glória a Deus. Não há temor quando você está ligado à rocha das eras. Amém. Graças a Deus. Quando um homem pode fazer a oração da fé e ancorar a sua alma na palavra de Deus, onde todos os céus e a terra passarão, mas essa palavra não poderá passar. Não há temor. Que venham, digam o que quiserem, nossa fé está em Deus, somente em Deus nós cremos. Amém. É maravilhoso, né? É maravilhoso. Estava falando ali, que estava meditando ali em Assis ontem, não terminei o assunto. A meditação foi assim. Eu gosto muito do Salmo 139, já li aqui, num dos cultos. Onde o salmista diz, Salmo 139, verso 2, Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Olha que Deus tremendo é esse. Você acha que você está abandonado, perdido? Deus conhece o teu assentar e o teu levantar. De longe. Ele não precisa fazer esforço. A gente tem que fazer esforço para entender a esposa, o que ela está querendo, às vezes o irmão, né? Mas Deus de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Amém. Glória a Deus. Lá no verso 14, eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Glória a Deus. Fomos formados de um modo misterioso, terrível, maravilhoso. E as obras de Deus são maravilhosas em nossas vidas. E a nossa alma sabe disso. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra.
Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro todas essas coisas foram escritas. Lembra do culto que falamos do livro da vida do Cordeiro? Quando você era um pequeno zigoto no ventre da sua mãe, Deus estava te contemplando, Deus sabia, Deus te conhecia. Os olhos dele estavam sobre você. Sim. No teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Antes da fundação do mundo, ele viu a narrativa de nossas vidas, a trajetória, o projeto de nossas vidas, ele viu. Mas quando isso foi acontecendo, ele viu também. Porque os olhos de Deus estão sobre os que o temem. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Amém. Glória a Deus. Então eu estava lembrando disso. Deus contemplando, Deus olhando. Quando eu era um pequeno zigoto no ventre da mamãe, quando meu corpo estava informe ainda, ele viu antes da fundação do mundo, mas ele viu aqui há 40 e poucos anos atrás, quando estava acontecendo. Ele viu. Aí eu fui para o Salmo 71. Salmo 71, verso 3. Sê tu a minha habitação forte, sê tu meu absoluto, meu refúgio, né? A qual possa recorrer continuamente. Deste um mandamento que me salva. Deste-me uma mensagem de Malaquias 4, que me restaurou a fé. Deste-me uma revelação, que elevou o meu nível de fé ao mesmo nível de Éfeso, dos santos de Éfeso. Um mandamento que salvou a minha alma. Pois tu és a minha rocha. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Como eu vou ficar confundido com algo como isso? Livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem injusto e cruel. Pois tu és a minha esperança. Senhor Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Amém. Deus que te sustentou na mocidade, na infância, na meia-idade, os anciãos aqui, o Deus que sustentou, está sustentando agora, continuamente. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Amém. Glória a Deus. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste do ventre de minha mãe. A minha mãe poderia ter abortado e eu já eras. O carro poderia ter me pegado na rua, já eras. Não, Deus me guardou, Deus me sustentou até aqui. Deus guardou o meu avô. Poderia ter tomado um tiro na cara, briga, carreirada de cavalo no Rio Grande, sei lá. Vocês sabem como era o tempo antigo? Deus guardou. Era uma pessoa brava, ruim. Deus guardou. Para que o meu pai viesse, para que eu chegasse até aqui. E vai saber o meu bisavô, nem sei do lado do pai como foi meu bisavô, não tenho nem ideia. Imagina como foi no tempo do bisavô. E do tataravô, Deus guardou a linhagem, a genealogia, a semente. A Bíblia está dizendo, por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste do ventre de minha mãe, o meu louvor será para ti constantemente. Amém. A minha vida não é minha, é dele. A sua vida não é sua, é dele. É ele que te sustenta constantemente, que não te deixa confundido.
Sou como um prodígio para muitos, mas tu és o meu refúgio forte. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, Deus vela por nós. Não esqueça disso. A Bíblia diz que Ele vela por nós, pelos justos. O profeta diz que não é apenas uma força de expressão que os anjos de Deus acampam ao redor dos que temem a Ele. Não! Isso é real. Nós só não vemos porque somos limitados. Estamos num corpo de barro, de pó. Mas Ele acampa ao redor daqueles que temem o Seu nome. Ele nos guarda. Ele olhou para nós antes da fundação do mundo. Ele olhou para nós no ventre de mamãe. Ele olha por nós agora, nessa manhã, que estamos aqui valorizando a palavra, valorizando a ressurreição. Ele olha para nós e nós o conhecemos. Nós o conhecemos, porque as escamas dos nossos olhos caíram como caíram de Paulo, nós conhecemos a Ele. A nossa vida está centralizada nele. Nós o conhecemos por fé, nós o conhecemos por revelação. É maravilhoso. Nós o conhecemos pela mensagem da hora que nos revelou quem Ele é. Ele nos conhece, nós o conhecemos agora. Ele olha para nós, nós olhamos para Ele. Nós temos comunhão, temos companheirismo. Mas está chegando um dia muito glorioso. Amém. Está chegando um dia muito glorioso, que nós o veremos face a face. Amém. Está chegando um dia que com os meus olhos eu olharei para Ele. Não esses olhos transformados, corpo glorificado. Mas eu olharei para Ele. Amém. Eu olharei para Ele e verei a face amada, adorada do meu Salvador. Está chegando esse tempo. As provações aqui embaixo são nada para comparar com isso. São nada. Nada para comparar com essa glória que será revelada em nós. Porque nós fomos escolhidos, eleitos, predestinados e glorificados. Glorificados. Não é isso que a Bíblia diz, que Ele já nos glorificou? Claro, nós estamos indo de degrau em degrau. Um dia esse mortal vai ser revestido da imortalidade. Então nós poderemos saber tudo, completa a imagem da palavra. Poderemos ver os irmãos de milênios atrás e saber quem eles são. Poderemos estar na presença dEle, porque o nosso corpo será como o dEle. Nós o conheceremos como nós somos conhecidos por Ele. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Então, irmãos, eu sou agradecido pelos benefícios do Senhor. Amém. Esse dia que você recebeu, hoje de manhã, quando você levantou, é um talento, é uma dádiva, é um presente de Deus. Não saia do centro. Lembra? Tem um eixo narrativo na sua vida, que é a palavra, que é a sua verdadeira história. Não esqueça disso, não saia, não vá perambular para longe disso. Ele deu um dia, uma dádiva na nossa mão, para nós sermos agradecidos, orarmos a Ele, louvarmos, glorificarmos o Seu nome, estarmos em comunhão com Ele, servirmos a Ele. Lembrar quem nós somos. Não saia disso. Nós temos que ficar constantemente lembrando a nós mesmos, lutando para estar em comunhão com Deus, lutando para estar na presença dEle. Amém. Glórias a Deus. Nós somos postos à prova para ver se realmente cremos.
Acho que a irmã Júlia mandou o pão diário, acho que é de hoje, né? Que Deus está com ácido em nós. Acho que é isso que falava no pão diário de hoje. Deus derrama um ácido em nós. Já pensou que é um ácido? Para corroer tudo, qualquer impureza que tem, para ver se nós somos ouro mesmo, somos do material mesmo. Sim. Lembra de Noé? Entrou na arca. O profeta diz que os crentes fronteiriços falaram, vamos subir, talvez esse velho esteja certo. Quem sabe a ciência esteja errada e possa haver chuva lá em cima. Só que eles chegaram perto da arca, nada de chuva. Primeiro dia, nada. Segundo dia, nada de chuva, o solzão rachando. Disse, esse Noé aí, você está perdido, está fora do centro. E Noé esperando. No segundo dia, o sol tão brilhante, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, até no sétimo dia. Mas Noé havia subido ao andar superior, de modo que pudesse observar o céu. E naquela sétima manhã, quando chegou o momento que o povo havia rejeitado o meio de salvação absoluto de Deus para salvar a vida das pessoas, a chuva começou a cair. Amém! Creio que foi Elias, né? Depois de 3 anos de seca, 3 anos e meio de seca absoluta ali, chegou o tempo de orar a Deus para a chuva descer. Elias orou, Geazi, vai ver se a chuva está vindo. E Geazi falou, nada, o céu está como chumbo. Aí Elias vai lá, ora de novo, creio que foi assim, se não foi 100% assim, me perdoe. Geazi sai a segunda vez, não tem nada no céu. Geazi, vai lá de novo, a oração foi feita, a palavra de Deus vai se cumprir. Ele foi lá, nada. Quem sabe Geazi começou a balancear um pouco ali, mas eu creio que foi na 7ª vez. Eis que vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Amém! Elias disse, apronte que vem abundante chuva. Amém! Deus quer isso de nós. É uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem, mas é a revelação, é a vindicação de Deus. Vem abundante chuva. Amém! A chuva começou a cair ali no 7º dia, né? E o barco começou a subir, levou Noé e os demais para um lugar seguro. Claro, porque eles estavam confiando na palavra de Deus, o absoluto, a palavra da promessa de Deus. Amém. Pode preparar o último hino. A palavra da promessa de Deus. Não importa quão mal pareça e quão escuro fique, ainda assim creia no seu absoluto. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Moisés, sabendo que era um profeta, entendeu que havia sido levantado para esse propósito. Mas ele ficou sem esse contato pessoal com esse absoluto, né? 40 anos no deserto, sem experiência com Deus. Algo que provasse que quando fosse até lá, teria que libertar aquelas pessoas. Ele nunca foi o mesmo, ele nunca mais foi o mesmo. Ele foi até lá porque ele encontrou o absoluto e fez exatamente o que Deus lhe disse para fazer. Amém. Não houve medo em seu coração. Amém. Que Deus dissipe todo medo, todo temor das nossas almas, dos nossos corações. E esse absoluto de fé, de confiança na palavra de Deus se estabeleça, como foi com Moisés. Ele disse, eu descerei lá, e eu vou tirar meus irmãos da mão de Faraó. Exército de um homem só. Quantos no nosso meio são o exército de um homem só? Às vezes nem tem apoio de família, os familiares são tudo incrédulos, né? Mas você encontrou esse absoluto.
Ou somos um exército muito pequeno aqui, comparar, olha o tamanho dessa cidade. Olha o que nós somos aqui, um pequeno exército. Mas encontramos um absoluto. Amém. Não houve medo em seu coração quando ele jogou no chão a vara e ela se transformou numa serpente. E os personificadores carnais vieram com o seu tipo de ministério e jogaram no chão e fizeram a mesma coisa. Moisés havia feito exatamente o que Deus lhe disse para fazer. Não havia mais nada para ele fazer, a não ser ficar quieto e ver a glória de Deus. Amém. Então, vemos que Deus pegou a serpente dele e fez que comesse as demais. É assim que se faz. Ele estava seguro de que o que Deus lhe ordenou fazer, aquilo podia cuidar dele numa situação difícil. Amém. Deus que te chamou para esse caminho, é um alto e sublime caminho. Ele pode cuidar de você na situação difícil. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Glórias a Deus. O que podemos dizer de Josué? Como ele atravessou o Jordão, parecia que Deus era um militar estranho, justamente no mês de abril, que as águas tinham subido, pelas todas as barrancas do rio, estava tudo cheio ali. Mas ele disse a Josué: pegue a arca e siga adiante. Amém. Era tudo o que ele tinha que fazer. E Deus fez o Jordão recuar, e fez terra seca, e eles atravessaram e foram libertos. Como foi aquilo? Não é de admirar que Josué tenha dito: porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Ore, fale com Ele nessa manhã. Grande Deus, Todo-Poderoso, Tu que viste os nossos ossos ainda informes, Tu que cuidou de toda a nossa família até chegar aqui, o Senhor que nos revelou essa palavra através de um profeta, o Senhor que usou um evangelista, um irmão, às vezes até um desviado para trazer a palavra para nós, mas a palavra chegou até nós e nos alicerçou nessa rocha. E aqui estamos, Senhor. Aqui estamos na Tua presença. Aqui estamos nesse alto e sublime caminho. Às vezes nós damos uma balançada, Senhor, mas a âncora está ligada na rocha das eras. A âncora não deixa esse barco ficar perdido no oceano. Não, a âncora segura, há um cabo de aço preso na âncora lá embaixo, e a âncora prendeu alguma rocha lá embaixo. E esse muito peso da âncora não deixa esse navio se mandar para o mar adentro, sem rumo. Não somos náufragos, Senhor. Somente estamos longe da nossa pátria. Mas logo, logo, Senhor, tudo isso ficará para trás. E teremos, Pai, o grande privilégio de contemplar a Tua face. Vê-lo na beleza da Tua santidade, no Teu corpo glorioso. E também estaremos ali, eu creio, Pai, que os meus irmãos aqui estarão lá também. Eu, pela Tua misericórdia e pela Tua graça, estarei lá. Eu creio, Senhor. Eu peço, Pai, que o Senhor dissipe de nós todo medo. O Senhor dissipe, Pai, toda a confusão, toda a ansiedade. Que nossos fardos sejam colocados diante do Senhor nessa manhã. Que seja um domingo de bênção, de paz. Seja um domingo de renovo espiritual, Senhor. E todos os nossos irmãos, Senhor, não apenas aqui, mas em todo esse país. Irmãos que receberam essa mensagem, irmãos em vários lugares, em vários pastores, em várias cidades, Senhor. Mas o Senhor terá uma noiva nesse país. O Senhor terá um povo para o Teu nome, zeloso de boas obras, sem mancha, sem ruga. E ajuda-nos nessa etapa da jornada que estamos. Jamais, Senhor, jamais queremos, Senhor, ficar confusos, confundidos, Pai. Não precisamos disso. O Senhor é a nossa estrela do norte, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O Senhor é o absoluto. O Senhor venceu, o Senhor destruiu a espinha de Satanás.
O Senhor tomou as chaves da morte, do inferno, da sepultura que estava na mão do diabo. E hoje tu estás vivo para todos sempre. Teu poder não diminuiu. Tua capacidade de nos ajudar não diminuiu. E eu oro por cada irmão que veio aqui nessa manhã. Pelos que estão em casa assistindo, Pai, estenda essa bênção para cada um. E que o Senhor seja glorificado. Teu nome seja exaltado. Tua majestade santa seja louvada. Em nome do Senhor Jesus pedimos. Amém. Amém. Vamos cantar. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento, quão insondáveis, Senhor, são os teus caminhos. A mente desse Deus, não há outro igual a Ele, e ninguém acima dele, porque por Ele e pra Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente.
Deus abençoe cada um dos irmãos. É um pedido de oração por irmão Lucas Machado, que ainda continua na UTI, internado. Vamos estar lembrando de orar por eles. Vamos fazer uma oração de encerramento, né? A oferta de hoje deu R$ 295,30. Deus abençoe todos os irmãos. Então vamos orar para querido Deus, amado Pai Celestial. Temos visto, Pai, a Tua presença. Temos sentido o conforto, Pai, os Seus afagos para conosco, Senhor. O Senhor ter trazido a palavra para nós, Pai. Somos agradecidos ao Senhor, pois não somos merecedores, Pai. Mas a Tua graça tem sido estendida para com cada um de nós, Pai. Ó Senhor Jesus, cremos que o Senhor continuará conosco, Pai. Nos ajude a estarmos, Senhor, diante do trono de Tua graça, Senhor. Diante do trono de Tua misericórdia, Pai. Que o Senhor nos leve em paz de volta para os nossos lares, Senhor, com nossos alforjes cheios, Senhor Jesus. Que os enfermos possam ser curados, Senhor. Ó Deus, irmão Lucas, Pai, tenha misericórdia, Senhor. Com Tuas mãos poderosas possam, ó Deus, tocar nele, Senhor. E ele receber, Senhor Jesus, a libertação completa. Cada um de nós, Senhor, necessitamos de Ti. Ó Deus, pastor Paulino que está se recuperando, a irmã Elisa, Pai. Ó Deus, irmão Josias também. Deus, colocamos diante de Ti, Senhor. Nos leve em paz, Senhor, te pedimos e te agradecemos para a honra e glória do Teu nome. Amém, Senhor.